Oi, eu sou a Mãe Bárbara de Yansan e eu queria lembrar vocês que a inscrição para o curso de Introdução à Umbanda continua, vão até dia 15 do mês que vem, né, de agosto. E você pode fazer por boleto, por cartão de crédito parcelado, quem é estrangeiro pode fazer também por PayPal, porque tem a opção para quem não é do Brasil conseguir fazer a inscrição também. E é isso aí, na descrição do vídeo vai estar o link para inscrição. Outra coisa que eu quero lembrar vocês também, entrem lá no Facebook, que no Facebook tem conteúdo exclusivo. Eu coloco selfies, que eu explico coisas que são curtinhas, que não cabem em um vídeo, mas tem bastante material sobre o assunto. Por exemplo, vocês me perguntam muito sobre a minha trajetória espiritual. Tem selfie lá falando sobre isso e várias outras questões. É isso aí. Vou falar hoje de um tema que todo mundo me pede bastante, que é sobre Exu Mirim. Muita gente vem me perguntar sobre Exu Mirim e a pergunta sempre começa assim: ah, Mãe Bárbara, como é que um Exu Mirim, que é uma criança, acaba sendo um Exu, sendo que a criança ela tem a sua essência natural na bondade, na pureza? Então como é que uma criança que morre vai virar Exu Mirim, sendo que toda criança é pura? Antes de eu desmentir algumas coisas nessa frase, eu quero só fazer um parênteses lembrando de duas questões que eu acho que é importante lembrar. Primeiro, hoje o espírito é uma criança, está encarnado num corpo de uma criança. Só que essa criança, ela é velha, ela tem várias encarnações, ela é um espírito antigo, que fez várias coisas em outras vidas. Então, só o fato dela ser uma criança hoje não anula todas as coisas erradas que ela fez nas outras encarnações. Lembre-se, a criança de hoje foi um adulto encarnado numa vida anterior. Então não dá para dizer, ai, a criança não tem culpa de nada porque ela é inocente. Não. Aquela criança, aquele encarnado criança, tudo bem, mas aquele espírito ele é antigo e ele carrega em si os resgates, as coisas erradas que fez, os pagamentos de dívida que tem que cumprir, as coisas boas que fez também que tem que passar adiante para os demais encarnados. Não se esqueçam disso, nenhuma criança é um espírito recém-nascido, todos têm um histórico reencarnatório, tá? Outra questão também é voltar com aquela mesma discussão que a gente tem todas as vezes. O Exu não é um espírito ruim. O Exu não é um espírito negativo, não é um espírito denso. E da mesma forma, o Exu Mirim também não é. Então, assim, entendam que um espírito que ele é um Exu, uma pombagira, ou um Exu Mirim, ou uma pombagira Mirim, ele não é um espírito ruim. Então, desmentindo a frase que sempre me falam, como que uma criança inocente se torna um Exu Mirim que é ruim. Então já temos duas questões aí. Nenhuma criança é inocente, porque historicamente falando, na história reencarnatória dela, ela já fez muitas coisas, como eu e você. E Exu não é um espírito ruim, tá? Essa é uma primeira desconstrução de uma frase. Agora vamos numa outra questão. Exus Mirins não são espíritos que desencarnaram e hoje são entidades. Eles não são trombadinhas da Sé que morreram e aí se tornaram Exus. Eles não são um aviãozinho da favela que morreram e se tornaram Exus. Não é assim. O Exu Mirim ele é uma característica espiritual muito específica. Então eu vou abrir um parênteses aqui para explicar para vocês o que é um encantado. Exus Mirins, em sua maioria, são encantados. O encantado na Umbanda é o espírito que ainda não teve a sua primeira encarnação aqui no nosso plano, aqui na nossa terra. Como assim? Ele, digamos assim, ele está ainda no processo de fatoração da alma, de construção dos seus chakras, para um dia poder ter a sua primeira encarnação. Eles são espíritos, elementos da natureza mesmo, que vivem dentro do próprio elemento da natureza. Nós estamos acostumados com os seres encantados na mitologia e na história de contos de fadas que a gente conhece, que são os elementares da natureza, que são os duendes, que são os elfos, que são as fadas, as ondinas, as sereias. Todos esses seres são seres elementares, eles vivem dentro do elemento da natureza e eles se manifestam como esses símbolos que nós enxergamos, que nós conhecemos, como por exemplo a fada, que é um elemental da natureza do ar, mas não necessariamente que um encantado é obrigatoriamente uma fada. É o nome que certas culturas dão para o ser
espírito que está galgando seus degraus de evolução dentro do elemento ar, nós chamamos de fada e silfos e tantos outros nomes que tem aí em várias culturas ao longo da história da civilização. Na Grécia eles chamavam de ninfas, por exemplo. Então, os encantados nada mais são do que espíritos que vivem na natureza, elementares da natureza, que estão galgando seus degraus de evolução para um dia terem a possibilidade de encarnar como nós, com todos os corpos construídos, todos os chakras construídos. O Exu Mirim, então, ele é um encantado, ele é um espírito que está galgando degraus, trabalhando dentro da Umbanda, trabalhando na vibração de Exu, para conseguir adquirir conhecimentos espirituais, para que um dia ele possa ter seus chakras construídos e que ele possa encarnar. Por que ele vai trabalhar na linha de Exu? Porque geralmente os encantados que estão ligados aos Exus, que são os Exu Mirins, eles são encantados da terra e são encantados do fogo. Então eles são dois tipos de encantado que são mais próximos dos elementos mais densos, que são mais próximos aos nossos elementos. Então automaticamente eles têm uma densidade da qual os Exus estão acostumados a trabalhar. Por isso que Exu Mirim é espivitado. Por isso que Exu Mirim é maluquinho, por isso que Exu Mirim é bagunceiro, porque o Exu Mirim, ele tá ligado ao fogo, que é um elemento completamente indomável, e ele tá ligado à terra, que é um elemento denso, que tá ligado diretamente à nossa vida aqui, nossa vida de encarnados. Então, por isso que eles têm muitas características que eles acabam aprendendo conosco. Então, Exu Mirim que fala muito palavrão, que tem bastante aí, geralmente é porque ele convive perto de pessoas que falam muito palavrão. Então, eles aprendem isso, porque eles são uma criança, no sentido de que eles estão aprendendo, assimilando as questões. Existem também herês encantados, que também estão passando pelo mesmo processo, só que os herês encantados, eles estão ligados geralmente ao ar e à água, que são elementos um pouco mais sutis. Então, por isso, eles vêm na vibração de herê. A diferença entre o Exu Mirim e o herê é que os dois estão aprendendo coisas, porém, cada um tem a sua densidade específica referente ao elemento de qual fazem parte. Claro, nem todo herê é encantado e nem todo Exu Mirim é encantado, mas na maioria os Exus Mirins são encantados de um elemento. Tanto que os Exus Mirins, eles trabalham diretamente na guarda de um Exu. Mas aí você vai me perguntar, não, mas eu tenho um Exu Mirim que ele não trabalha para nenhum Exu daquele terreiro que ele tá trabalhando. Ele é minha frente de esquerda. Não, tudo bem, ele pode ser sua frente de esquerda, mas ele vai ter um Exu a quem ele obedece. Porque o Mirim, ele acaba se tornando uma continuidade energética do Exu. Então, e da Pombagira, no caso. Quando eu digo Exu Mirim, gente, eu tô falando tanto Pombagira Mirim quanto Exu Mirim. Não tem muita diferença na questão do sexo, especificamente, para o trabalho de Mirim, no sentido de que estão aprendendo as coisas. Então, resumindo, o Exu Mirim, ele é um elemental da natureza, geralmente ligado ao fogo ou à terra, que trabalha sob a supervisão de um Exu e para poder adquirir conhecimentos prévios e evolução própria para conseguir construir os seus chakras e sua faturação para um dia eles encarnarem. Eles não são espíritos de crianças malvadas que morreram. Eles são só espíritos que são a característica do seu elemento, que no caso é o fogo e a terra. Quem está acostumado com essa parte, digamos assim, da magia natural, da magia da natureza, sabe que cada elemento da natureza e cada elemental tem uma característica específica que é desse elemento. Então fica mais fácil para a pessoa entender quando eu digo que o Exu Mirim da terra, ele vai ter características do elemento terra. Para quem não sabe, para quem conhece aí Terra-média e assiste Senhor dos Anéis, um exemplo de um elemental da terra é o anão. O que o anão é? O anão não é mal-humorado, o anão não é ambicioso, o anão não é emburrado. Então, existem estes mirins que têm a característica muito parecida com o anão do Senhor dos Anéis, ranzinza, como o elemento terra. E quem conhece um pouco sobre elementos, sabe, do ar, conhece as salamandras, sabe que as salamandras são elementos
elementares que não tem muito como você controlar, porque eles são um fogo próprio. Então, eles são impulsivos, eles são sem controle, é difícil de você conseguir lidar. Que são aqueles Exus mirins que botam fogo em tudo, vira, estoura pólvora, faz bagunça. Conseguem entender? Mas todos eles estão sob supervisão de um Exu. Esse Exu pode não estar incorporado em ninguém, mas existe um Exu que está coordenando aquele Exu mirim. Da mesma forma que todo Herê está sob supervisão de um Preto Velho. O Preto Velho pode não estar ali incorporado, mas ele está supervisionando o Herê do ponto de vista astral. Ele está ali. Quantos Herês que vocês já não conversaram, que já falaram, a avó me disse isso, a avó me disse aquilo, mesmo que a avó em si não esteja incorporada em ninguém. Então, resumidamente, é isso que é o Exu mirim. Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Na descrição do vídeo, cliquem ali em mostrar mais. Vai estar o endereço do Facebook, vai estar o endereço do site, do Hermeticamente Aberto, e vai estar o link para vocês fazerem a inscrição do curso, se vocês tiverem interesse. Mais alguma coisa? Falei certinho dessa vez? Oh. Então, é isso. Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Na descrição do vídeo, cliquem ali em mostrar mais. Vai estar o endereço do Facebook, vai estar o endereço do site, do Hermeticamente Aberto, e vai estar o link para vocês fazerem a inscrição do curso, se vocês tiverem interesse. Então, é isso. Ai.